Muito provavelmente você já assistiu algum anime em que, em uma determinada cena, algum personagem teve um sangramento nasal leve ou exagerado. Aposto ainda com você que foi em uma cena de cunho sexual, mas você saberia me dizer o motivo por trás disso? Hoje vou explicar para vocês tudo sobre o sangramento nasal nos animes. Em japonês, esse fenômeno é chamado de anagi e é algo tão corriqueiro que acabou caindo no conceito do clichê dos personagens masculinos, e até femininos. Em alguns casos, dentro dos animes, o sangramento vem sempre denotado em momentos onde há uma necessidade de evidenciar alguma característica muito sensual ou sexual. Essas cenas, além de triviais, também passam ou tentam uma forte impressão de comédia, tornando a atmosfera mais leve e engraçada. Esse é um dos principais feelings que momentos onde os personagens que sangram pelo nariz nos causam, mas você sabe o porquê dos personagens de animes terem esses sangramentos nasais? Afinal, a gente sabe que o sangue pelo nariz não funciona bem assim na vida real, o que geralmente leva alguém ao sangramento nasal em anime. Explicando o motivo, em suma, o contexto para a execução do famoso momento do sangramento no nariz é o mesmo. Um jovem personagem de anime saudável que avista uma personagem feminina atraente, com pouca roupa, ou até mesmo completamente sem roupa. Dessa forma, sua pressão arterial aumenta imediatamente e o sangue começa a escorrer, disparar ou explodir pelas narinas como resultado. Trazendo a situação para o mundo real, embasados em constatações científicas, alguns causadores de escorrimento de sangue pelo nariz seria irritação devido a alergias, resfriados, espirros ou sinusite, muito frio ou ar seco, assoar o nariz muito forte, machucar o nariz, desvio de septo, irritantes químicos, o uso excessivo de sprays nasais descongestionantes, entre outros. O motivo de tal citação no termo saudável é para justificar que o sangramento nasal do personagem nada tem a ver com a saúde do mesmo. Na verdade, sequer qualquer um desses acontecimentos elencados que vetorizam ao sangramento dentro dos animes e mangás, mas sim outras questões que serão dissertadas a seguir. Qual a lógica por trás disso? Bem, na verdade não há. O sangramento nasal do personagem pode ser considerado como uma superstição japonesa, do mesmo modo como acredita-se que sentir a orelha direita ou esquerda quente significa algum estado de humor de uma pessoa em relação a você. Ou aquela de alguém falar de você, e você espirrar, sabe? O real motivo é que os autores comumente utilizam esse fenômeno por ser extravagante, uma característica comum entre alguns animes, e muito cômico. Logo, uma complexa, extensa e prolixa teorização sobre isto pode ser completamente descartada, como já supracitado. Um dos fatores que mais determinam esse fenômeno do ato de sair sangue pelo nariz em animes é a excitação sexual, que provoca um aumento da pressão arterial. Deste modo, desencadeando uma hemorragia nasal que às vezes mais parece um chafariz. Fato é que há uma elevação na pressão arterial, entretanto, a mesma não tem nenhuma relação com o nariz, isto segundo Kishiro Kanayama, um médico japonês especialista em ouvidos, nariz e garganta. Logo, cientificamente, nada justifica o sangue no nariz dos personagens, exceto, claro, o desejo incontrolável dos japoneses por coisas nonsenses. Em síntese, dentro do universo dos animes, não existe uma grandiosa história científica por trás deste costume de sangrar o nariz por causa de uma excitação, mesmo porque, para o sangramento nasal funcionar como funciona em alguns animes, ele teria que ter uma velocidade de jato maior que a do som na água. Como a ideia sangrar pelo nariz surgiu nos animes, existe uma antiga lenda que diz que alguns lutadores profissionais possuíam o costume de fazer pequenos cortes na testa, a fim de construir uma tensão e atmosfera singular durante uma partida. Então, Kishiro Kanayama, antes citado, teoriza que os autores se inspiraram nesta ideia para desenvolver esse exagero e representar os sentimentos aflorados dos personagens, como já mencionado, um sangramento nasal de tal calibre devido a uma excitação não possui embasamento científico. Ou seja, use e abuse de sua suspensão de descrença. Todavia, segundo um vídeo do canal Cronosfera sobre o assunto, o apresentador explica que o uso do nariz seria porque seriam tubos cavernosos sendo preenchidos por sangue, porém essa é só uma teoria dele próprio e de outras pessoas que exegam tal semelhança biológica. No mesmo vídeo, contudo, é apresentada uma outra teoria que fala que muitos e muitos anos atrás, no Japão, quando homens e mulheres nem podiam dividir o mesmo lado da calçada enquanto andavam na rua, os homens desenvolveram uma curiosa habilidade. Eles forçavam a pressão sanguínea em sua cabeça a aumentar a ponto de suas faces ficarem vermelhas. Se isso faz sentido, não sei.
Ainda mais que isso é só uma espécie de lenda urbana, e o pessoal não aceita de verdade. Yasuji Tanioka, o possível pioneiro do sangramento nasal em mangás. Os consumidores de mangás não estavam satisfeitos em simplesmente aceitar o sangramento nasal, por isso, resolveram ir ainda mais fundo. Chegamos então no mangaka dos anos 70, Yasuji Tanioka, que escreveu e desenhou o mangá Yasuji no Metameta Gaki Doukousa. Nesse mangá, o criador fez um de seus personagens levantar a saia de uma garota, e, após o desprezível ato, o garoto sai do local e sangra rios de sangue pelas narinas. Acha-se, então, que os autores da época acharam isso muito sensacional, e desde aquela época eles vêm utilizando desse elemento narrativo para justificar uma situação, um sentimento de grande empolgação ou excitação. Contudo, não se esqueçam que rastrear o começo disso tudo é muito, muito difícil. Ainda mais que eu não sou japonês, então investigar as raízes culturais desse sangramento nasal é complicadíssimo. Além disso, o próprio povo normal japonês desconhece o motivo para em anime sair sangue pelo nariz nesse tipo de situação. No caso, a parcela que não consome animes e mangás. Sim, nem todo japonês é otaku. Personagens femininas também sangram pelo nariz em animes. É muito comum ser visto esse tipo de coisa acontecer com personagens masculinos. Porém, raramente se vê o mesmo acontecer com as personagens femininas. Pelo menos perto do que vemos em narinas masculinas, e assim como não há um histórico para os sangramentos, também não há para justificar o fato do mesmo ser minoritário com as garotas nos animes. A ideia mais próxima para tentar justificar isto é a de que as hemorragias nasais são mais comuns em homens, talvez por uma questão mais hormonal e de desejos sexuais mais sobressalentes. Ou será que dei uma viajada, talvez, seja simplesmente porque as obras onde mais vemos o sangramento pelo nariz sejam os clássicos shounen, que são demografias destinadas a adolescentes do sexo masculino. Logo, apresentar garotas seminuas ou nuas é muito mais interessante para prender a atenção. Sobretudo, não é algo inexistente. Alguns animes, como Maria Olive, Kanagi e Yuru-Yuri, retratam bem estes sangramentos em mulheres, ocorridos devido a pensamentos pervertidos. Sumarizando, não há uma explicação repleta de tradição para justificar o porquê dos sangramentos nasais em animes, somente o fato de ser algo legal e uma questão de gosto de cada autor em colocar ou não. Aliás, bom lembrar, sangramento pelo nariz em animes não é regra para toda a cena de conotação sexual em animes. Ok, claro que, denotando uma excitação, a fins de censura, poderia ser uma forma de mitigar o impacto que teria caso o anime mostrasse o que realmente acontece quando um homem vê uma mulher seminua ou nua. Bom, então é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like e se inscrever para não perder nenhum vídeo novo. Também peço para que deem uma olhada nos outros vídeos do canal sobre animes. Estão muito bons. Vou ficando por aqui e até a próxima.